Ô, Leonardo, explica pra gente, 25 anos depois, qual é a intensidade desse material radioativo aí dentro? Bom, cada material radioativo ele tem uma meia-vida que é conhecida. Para mim te explicar, a cada meia-vida, que no caso do Césio 137 são 30 anos, o nível de radiação que ele apresentava na época do acidente, depois de 30 anos vai cair pela metade. Então, 25 anos depois, está quase nesse percentual de metade do nível apresentado na época do acidente. E em quanto tempo vai zerar? São 10 meia-vidas, são 300 anos, porque é como a gente estava exemplificando, se esse material aqui significa o tempo de vida útil dele, com os 30 anos ele vai perder a metade da intensidade, então ele vai ficar com esse nível de intensidade. Daqui mais 30 anos ele vai ficar com a metade deste nível, que já é um quarto ou 25% daquela época. E assim sucessivamente. A cada 30 anos, ele reduz pela metade o nível de intensidade, até chegar um momento em que isso aqui vai ficar próximo de zero. Então ele vai acontecer isso seguidas vezes até que o nível de radiação seja zero. Quais são as garantias de que esse depósito é altamente seguro? Bom, desde o processo de descontaminação, de preparação das embalagens, são verificados aspectos técnicos que vão propiciar que aquele material contaminado, que está sendo confinado, que está sendo recolhido, desde o processo de embalagem ele já tem que ter um nível de segurança razoável. Então, alguma peça que foi altamente contaminada recebeu 2 ou 3 ou 4 embalagens para que ela apresentasse um nível embalado ainda de uma intensidade razoável. Posteriormente foram construídos esses depósitos definitivos. E o processo utilizado é o processo de barreiras múltiplas. Então essas embalagens foram dispostas dentro de uma grande caixa de concreto, como é esse depósito, elas eram dispostas de maneira que o de mais alta intensidade ficasse no centro. Ou seja, as outras embalagens serviam de limitação daquele nível de radiação. E finalmente, esse bloco de concreto foi hermeticamente fechado, totalmente preenchido por concreto e outros materiais que pudessem facilitar essa contenção da radiação dentro do depósito. Vocês fazem um monitoramento aqui, Sim. nessa área, e qual o risco de contaminação? Não, o risco é praticamente zero, porque o processo de monitoramento ele é contínuo. Você aqui do lado dos depósitos, nas adjacências, você identifica vários pontos de coleta. Essas coletas são feitas periodicamente, são analisados e o resultado dessa análise demonstra que não há nenhum tipo de vazamento, nenhum tipo de radiação acima do background da região onde nós estamos. Bom, do ponto de vista do trabalho de vocês, o que esse acidente em Goiânia ensinou? Bom, como todo acidente traz um aprendizado, no nosso caso, a fonte que causou o acidente é considerada uma fonte órfã, né? Ela estava abandonada e essa fonte não estava sob estrito controle dos órgãos de controle, a começar pela própria SENEM. Hoje, então, e a partir daquele período, nós desenvolvemos novas técnicas, novos recursos tecnológicos para garantir um controle, uma identificação das fontes existentes, das fontes que estão no Brasil, envolvendo inclusive a repatriação, a devolução de fontes fora de uso, o recolhimento dessas fontes para depósitos existentes nas várias unidades da SENEM. Então, esse procedimento que foi adotado pelo Brasil, isso em discussões e em avaliações internacionais, hoje é reconhecido pelo mundo todo como um sistema confiável. Quer dizer que o mundo aprendeu com esse acidente de Goiânia? Sem dúvida, foi um acidente de repercussão internacional, acompanhado por organismos internacionais, por especialistas do mundo todo, que procuraram tirar uma lição, um aprendizado do evento aqui ocorrido. Um exemplo, o que de importante se aprendeu e que não se sabia até então? Bom, basicamente eu acho que são as regras, as normas que se aplicam
para identificação, fiscalização e rastreamento das fontes radioativas foram sofisticadas, foram complementadas para evitar o mesmo fato que ocorreu aqui em Goiânia. Então, quer dizer, antes o quê? Por exemplo, não se tinha um controle? Antes você podia ter um controle em um arquivo. Repete, antes? Na época do acidente, ou até hoje em alguns países, você pode ter um controle dessas fontes que não assegura que em caso de movimentação você tenha a tempo hábil conhecimento dessa movimentação e da segurança que cada uma dessas fontes, que são incontáveis, né, é um número muito grande em vários países, no Brasil também. Então você precisa ter confiabilidade de que o registro dessas fontes é seguro e principalmente uma eventual movimentação e o próprio conhecimento do importador, do médico, do proprietário da clínica ou se for de um uso industrial, tenha esse controle de onde está e em que condições essa fonte se encontra. O que difere desse acidente em Goiânia dos acidentes que a gente já viu, por exemplo, em Chernobyl e mais recentemente em Fukushima? Bom, o acidente de Goiânia foi causado por uma quantidade muito pequena de material radioativo de um equipamento de uso em radioterapia. Foram cerca de 20 gramas que causou esse tipo de acidente, que provocou contaminação e irradiação acima do normal em uma quantidade de pessoas. Um acidente do tipo Fukushima é um acidente em reator de potência, com uma capacidade, um volume, um nível de radiação muito maior e realmente os fatores que explicam esse acidente são absolutamente diferentes, né? O de Fukushima, por exemplo, que faltou naquela situação foi meios alternativos de refrigeração do reator. A usina não sofreu grandes impactos do terremoto e também não teria sofrido do tsunami, a não ser o alagamento dos grupos geradores responsáveis pelo resfriamento do reator. E isso causou um descontrole na reação e a explosão que foi mostrada para o mundo todo. Então, são situações bastante diferenciadas, mas que sempre tem uma associação por ser um material radioativo e por ser um uso da energia nuclear pela sociedade.